Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, aqueles que têm acompanhado as nossas devocionais. Manhã de sábado, manhã de trazer uma palavra de esperança para nossos jovens e adolescentes, mas também, com toda certeza, para toda a igreja. E essa palavra hoje está no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, lá na sua Bíblia, está lá no finalzinho do Antigo Testamento, no grupo de profetas que nós chamamos profetas menores, por conta do tamanho do livro, claro. Capítulo 3, versículo 17 vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Muito bem. Nós conhecemos muito pouco a respeito deste profeta. O livro não diz quem era o seu pai, não diz a cidade em que ele está, não diz a época em que ele está exercendo o seu ministério. Alguns dizem que o nome Abacuque significa abraçar, mas lendo todo o livro, você pode localizar esses acontecimentos, muito provavelmente, no período em que os babilônios atacam, destroem Jerusalém. Era o império que estava se levantando, dominando toda aquela região onde ficava ali a Palestina, e de maneira destruidora mesmo entrou em Jerusalém e levou cativo alguns. E é nesse período, muito provavelmente, que Abacuque levanta a sua palavra. Ele vai começar aqui com um questionamento diante de Deus. Até quando, Senhor? Versículo 2. Até quando eu vou clamar e tu não me escutarás? Parece uma palavra insolente de Abacuque diante de Deus, mas é algo que muito provavelmente você faria, eu também, diante de uma situação tão calamitosa. No entanto, ele vai encerrar o capítulo 3 com um hino. O capítulo 3 é um hino, encerra dizendo ao mestre de canto para instrumento de cordas, ou seja, era algo que o povo deveria cantar. E dentro desse aspecto, então, ele vai dizer, ainda que, o versículo 17 começa com essa expressão, ainda que, ou seja, ele vai reforçar um argumento, mostrando que mesmo que não existisse mais nada para o sustento do povo, ele vai mostrar aqui figuras da agricultura, figuras da pecuária, que era o modo de vida daquele povo, que não existia mais o figo, que inclusive a pasta de figo foi usada por Ezequias ali, no processo da sua cura, você vai ver isso no livro de Reis também. Ainda que não haja o fruto da vide, quer dizer, a uva que produz o vinho na Bíblia é um símbolo de alegria para o povo. Ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, não tenhamos as azeitonas para produzir o azeite era remédio, o azeite servia até como produto estético, tinha um sem número de propriedades, de usos, ainda mesmo que isso aconteça, ainda que os campos não produzam o alimento, o mantimento, e ele vai falar, as ovelhas sejam arrebatadas, não é possível, como é possível as ovelhas serem arrebatadas? Sumiram no ar e desapareceram. Então é um argumento que exige até um certo exagero na expressão de Abacuque, mostrando que mesmo que tudo isso aconteça, a expressão aqui, todavia, eu me alegro. Eu achei interessante quando pesquisei a respeito das oliveiras, a oliveira mais antiga em Portugal tem mais de 3.000 anos, 3.350 anos. Ou seja, para você imaginar o cenário que Abacuque está mostrando. E essa oliveira lá em Portugal ainda produz. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que você consiga pensar, não importa a pior situação que possa existir, eu posso me alegrar no Senhor. Parece algo tão contraditório. E ele vai dizer, eu exulto no Deus da minha salvação. Muito bem, isto posto, gostaria de pensar no seguinte, a sua esperança está depositada no quê?
No que é que nós firmamos a certeza do cuidado de Deus? O profeta aqui vai falar que exulta no Deus da salvação. Ou seja, mesmo em terra arrasada, mesmo com os inimigos destruindo, matando, ele tinha uma certeza: Deus era o Deus da salvação. E para que a sua fé não seja aquilo que muitas pessoas chamam de fé cega, um salto no escuro, mas seja fundamentada, firmada, você precisa ler todo o contexto, né? Eu não vou ler todo o capítulo, vai demorar um pouco, mas nessa oração o profeta mostra o quanto Deus age para salvar. Alguns versículos no capítulo 3 vai nos mostrar isso, né? Deus está à frente do povo, Deus está adiante do povo, lutando para trazer a libertação para o povo. Então, a certeza que leva Abacuque a afirmar, mesmo que falte todas as coisas, ainda que Deus está à frente e ele vai trazer a salvação. Ele vai falar aqui, encerrando o versículo 3, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor, ou seja, a imensidão desse Deus que ele crê faz com que ele tenha certeza: eu vou me alegrar mesmo que a situação seja por demais difícil. Ainda no versículo 13 ele vai falar assim: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Preste atenção, tu sais, ou seja, Deus tomando a iniciativa, Deus agindo, Deus é que estende a mão para um povo que talvez esteja ali cabisbaixo, preocupado, questionando Deus. É o Senhor que vai adiante, é Ele que toma a iniciativa para salvar o teu ungido. Preste atenção nessa palavra, ungido aqui, se referindo ao povo de Deus escolhido e separado pelo Senhor. O versículo 18 diz: todavia, ou seja, apesar da situação estar difícil, eu vou me alegrar. Alegrar-se em Deus num momento difícil não é contraditório. Alegrar-se, exultar-se em Deus num momento como nós estamos vivendo hoje não é absurdo, mas é fruto da certeza. Talvez nós não consigamos estender a mão para resolver um problema, mas confiamos num Deus que não está paralisado, não está estático, mas ele age em favor do seu povo. E aí, quando você vai ler o livro de Neemias, quando você vai ler o livro de Esdras, você vai perceber realmente Deus age em favor do seu povo. O Império Babilônico caiu, desmoronou como todos os demais impérios da terra, mas Deus permanece. É lógico que hoje nós não vivemos um momento como o povo de Deus estava vivendo naquele tempo. Você assiste pela televisão as guerras em outros países, a destruição, a fome, a miséria que isso traz. Isso não é uma realidade para você, não é uma realidade para nós. No entanto, a preocupação enche o nosso coração muitas vezes. No entanto, o questionamento pode acontecer: Deus, eu estou falando, estou pedindo, o Senhor não me escuta. Isso pode acontecer. Como é que nós vamos superar isso? Como é que nós vamos continuar adorando, louvando, bendizendo ao Senhor? Como é que vamos continuar felizes e alegres, jubilosos nesse Deus da salvação? Expressando a mesma confiança do profeta. No momento da dor, a certeza se transformou em um hino, em uma música. Mesmo que a situação esteja muito difícil, todavia, apesar de tudo isso, eu vou continuar me alegrando. Sabe por quê? Porque Deus, o Deus que nós cremos, Ele age em favor do seu povo. Ele estende o braço forte para salvar e cuidar. É nesse Deus que nós cremos. Quando ampliamos
a ideia da salvação, entendemos que o agir de Deus foi a ponto de enviar alguém para salvar. Então, o cuidado de Deus, não apenas com a vida cotidiana, permitindo que você tenha o sustento, o amparo, nos nossos dias difíceis que temos vivido, mas também em garantir a vida eterna através de Cristo Jesus. O versículo 19, ele vai dizer: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como a da corça, ou seja, ágil. Nós temos força para caminhar, para continuar seguindo à frente, andando. Você não vai se entregar às angústias, aos problemas, às lamentações. Ele vai encerrar, o versículo 19, me faz andar altaneiramente. Altaneiramente aqui não é orgulho, não é presunção, mas é de cabeça erguida, na certeza: Deus, o Deus da minha salvação, age em favor dos seus. Mesmo que a situação seja a mais difícil que você possa conceber, ainda assim você tem motivos para se alegrar, porque Deus é o Deus que salva, Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que sustenta e continua sustentando. Essa é a nossa certeza. Então, essa certeza não é vaga, essa certeza não se fundamenta em ilusões, em mitologias, não é um salto no escuro, mas é a expressão da nossa confiança nesse Deus cuja glória se espalha por toda a terra. Deus abençoe a sua vida. Deus continue sustentando a sua vida. Se você tiver pedidos de oração para colocar nos comentários, coloque. Fique à vontade para fazê-lo. Perguntas, temas que você queira estudar, fique à vontade para fazê-lo também. Deus te abençoe, Deus te dê um ótimo fim de semana. Vamos orar pela nossa cidade de Nova Campina, pelo nosso estado, nosso país. Que Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus. Amado Deus, abençoe cada um, abençoe nossa cidade, nosso estado de São Paulo, nosso país. Sustenta, Senhor Deus, aqueles que estão preocupados, ansiosos, assustados com toda essa situação. Ó Pai, ampara e guarda. Nós confiamos que o Senhor age ainda hoje em favor do seu povo. Obrigado, Senhor Deus, principalmente pela salvação em Cristo Jesus. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Deus te abençoe e guarde. Ótimo dia para todos.